E aí, pessoal do MBL, estamos aqui para um vídeo de futurologia. Eu adoro futurologia. Se vocês forem pesquisar o meu perfil no Facebook, vocês vão ver que eu fiz lá uma previsão, Ricardo Almeida no Facebook, eu fiz uma previsão de 30 coisas que eu acho que vão ocorrer daqui a 100 anos. E eu estou aqui como nosso Nostradamus, estou fazendo às vezes de Mãe de Nádia, Madame Beatriz. Vamos lá para algumas previsões. Só que essas previsões não são para daqui a 100 anos, são previsões para daqui a um ano, 2019, o que vai rolar no mundo, no cenário internacional em 2019. Primeira previsão, enfraquecimento da União Europeia. Aí vocês podem dizer, mas isso já está acontecendo, já tem o Brexit, a União Europeia já está fraca, já tem ideologia de direita por lá, negando esse negócio de União Europeia, de transcomercialismo, não sei o quê, trazendo de volta o discurso nacionalista e tudo mais. É verdade. Só que agora nós temos um outro elemento muito importante, que é a situação da Alemanha. A Alemanha vai passar provavelmente por uma séria crise econômica, porque a Alemanha depende muito, cerca de 14% do seu PIB depende da indústria automobilística. E a Alemanha está com muita dificuldade para fazer a conversão da sua indústria automobilística tradicional para a indústria automobilística em que os carros são elétricos. A gente tem uma previsão que em 2040 boa parte dos carros do mundo já sejam elétricos e a Alemanha precisa se adaptar a esse novo ciclo. E de fato a Alemanha está com essa dificuldade. Então a tendência internacional é que a Alemanha entre num processo de recessão econômica por conta disso, e como a Alemanha é um dos países que levam à frente a ideia de União Europeia, há uma tendência que a União Europeia se enfraqueça mais ainda, o que para a gente é muito bom. É bom lembrar que o MBL foi um apoiador do Brexit, a gente enxerga essa reivindicação muito positivamente, e que a União Europeia de fato se enfraqueça. Segunda tendência é a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Isso já está rolando, é uma tendência que vai se agravar. E aí a grande pergunta é, e o Brasil vai fazer o que diante disso? Qual vai ser a postura do Brasil na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China? A gente tem visto vários fatos que depõem a favor dessa versão das coisas. A gente viu agora, por exemplo, os Estados Unidos acusando a empresa produtora de celulares, a Huawei, de fazer espionagem. Essa é uma acusação antiga, só que dessa vez a dirigente da empresa foi presa. E isso gerou toda uma crise imensa nesse ramo de comunicações, de celular, entre os Estados Unidos e a China. Também a China anunciou que vai reduzir muito a importação de petróleo dos Estados Unidos. Essa é uma redução que ela pretende fazer paulatinamente e chegar a praticamente zero. E a gente sabe que os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. Então se avizinha no mundo uma guerra comercial entre China e Estados Unidos. Atualmente o Brasil tem na China o seu principal parceiro econômico, o que é algo muito complicado. Porque a China é uma ditadura, a China tem um partido comunista que manda em tudo lá, a China faz um capitalismo de Estado, uma verdadeira distorção da ideia do capitalismo liberal, tal como a gente defende, o laissez-faire, o capitalismo das pequenas empresas, das médias empresas. A China faz tudo o contrário e tem uma posição geopolítica muito problemática. No entanto, a China continua sendo o maior parceiro comercial do Brasil. E aí, o Brasil vai fazer o quê? Na minha opinião, eu acho que o governo Bolsonaro tem que fazer uma transição gradual dessa parceria para buscar realmente novos parceiros, mas não pode fazer isso de forma súbita, imediata e abrupta. Então a ideia é que vai rolar essa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, e porque você tem dois gigantes se enfrentando, há dois horizontes aí. Ou o Brasil aproveita essa oportunidade, ou o Brasil vai sofrer as consequências da guerra entre os Estados Unidos e China. Vamos ver aí o que o governo Bolsonaro vai fazer. A terceira tendência é a China liderando o processo de globalização mundial. Isso vai acontecer cada vez mais, o espaço que a China vai tomar no cenário da globalização mundial será cada vez maior, a não ser que os Estados Unidos consiga revidar a altura na guerra comercial que se avizinha. O que a China está fazendo em matéria de infraestrutura? A China, desde 2013, tem um projeto de retomar, de criar de novo a Rota da Seda.
É bom lembrar para quem não conhece, a Rota da Seda foi uma rota comercial que existiu lá antigamente, na dinastia Han, ainda quando a China era imperial, muito antes do comunismo de Mao Tse-tung, e essa Rota da Seda ligava a China aos principais entrepostos comerciais. E a China moderna está fazendo algo semelhante. Tem um projeto extremamente audacioso, ousado, em que vai investir 900 bilhões de dólares de início, pode chegar a trilhões de dólares, e que consiste basicamente em fazer uma série de ferrovias ligando tanto a China aos países asiáticos como até a Europa. Existe uma gigantesca ferrovia para ser construída entre a China e Londres. E com essas ferrovias e também com a construção de portos em vários países, a China pretende ligar comercialmente todos esses países para que possa escoar os seus produtos industriais. É claro que se a China conseguir fazer isso e ela ficar tranquila no cenário internacional, ela terminará dominando o processo de globalização, ainda que não seja um país liberal. Então nós vemos novamente a distorção que o Estado chinês está promovendo na noção de capitalismo, na noção de liberdade econômica, através desse tipo de empreendimento. Então essa é uma tendência para 2019, a gente não sabe quando é que o projeto chinês vai ser completado, quando é que ele vai ser realizado, mas está em curso a tentativa da China de ser o grande pivô da globalização mundial. A quarta tendência é o aprofundamento da luta entre Donald Trump e o Deep State norte-americano. A gente viu que recentemente o Donald Trump tirou as tropas da Síria e vai tirar as tropas do Afeganistão. Metade do contingente militar do Afeganistão será retirado. E qual é a consequência disso? A consequência é que ele está comprando a briga com todo o Deep State norte-americano, isto é, o maquinário, o aparato burocrático dos Estados Unidos, entre os militares, entre os políticos da velha guarda, e fazendo com que o seu governo entre nesse tipo de conflito. Ele está comprando esse conflito. As consequências a gente não sabe quais são. Ele está sendo muito coerente com o seu programa eleitoral, com aquilo que ele escreveu no livro dele, A América Debilitada, e eu acredito que o mundo vai ser modelado especialmente pela guerra comercial entre Estados Unidos e China, por esse enfrentamento do Trump ao Deep State e também pela última tendência que eu vou falar aqui para vocês. A quinta e última tendência, que já está circulando no mercado financeiro, é a substituição do PIB como principal medidor de progresso econômico. Essa substituição vem sendo colocada, vem sendo pensada por grandes organismos internacionais, tais como o FMI e o Banco Mundial. A ideia, basicamente, é a seguinte: eles dizem que o PIB não mede bem a relação entre custos de produção, entre tecnologia envolvida, e um fator que mede esse tipo de coisa seria melhor para você medir o avanço, o progresso econômico de uma determinada nação. Então eles pretendem substituir o PIB como principal medidor econômico pelo medidor de produtividade. E com isso, qual é a consequência? A consequência é que se você tem agora um medidor de produtividade ao invés do PIB, então todas as nações vão querer escalar em produtividade, não simplesmente no PIB. Se isso acontecer, a gente tende a enxergar novos critérios de desempenho econômico surgindo, novos critérios de mensuração, de aferição do que é um país economicamente saudável, economicamente bom. Lembrando que a produtividade da economia brasileira há muito tempo é extremamente baixa. O nosso trabalhador, infelizmente, tem uma produtividade muito baixa. E não é porque ele é preguiçoso, porque ele é vagabundo, porque ele não gosta de fazer nada. É porque simplesmente o Brasil não dá as condições necessárias para que o empresariado consiga empregar esse trabalhador com a máxima produtividade. Isso sem falar de todos os nossos problemas de infraestrutura, de todos os nossos problemas desse capitalismo estatista que a gente tem no nosso país. Então, caso haja essa mudança, o Brasil vai ter que se adequar a esse novo paradigma de aferição de progresso econômico. Então, são essas as 5 tendências. Essas tendências já estão aparecendo aí, né? Eu não estou falando de nada quimérico, especulativo, estou falando de coisas que são bem tangíveis, e eu acredito que esses 5 pontos vão ter um papel fundamental na configuração
de como o mundo vai ser a partir de 2019. E se você tem alguma outra sugestão, se você acha que alguma outra tendência é muito importante, coloque aí nos comentários, sinta-se à vontade para fazer todas as sugestões que você quiser e não esqueça de contribuir com esse canal. Vai lá, mbl.org.br/contribua. E é isso aí, um abraço de fim de ano. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.